Oi, eu me chamo Maria e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Dirofilaria imitis. A dirofilariose é uma zoonose popularmente conhecida como verme do coração, devido à sua instalação ali no sistema cardiovascular. Agora iremos abordar sobre a taxonomia da Dirofilaria imitis. Bom, ele é um parasito, né? Ele é um filonemátoda de classe Cercenetea, de ordem Espiroda. A superfamília é Filoriaidea, família Angiostecida, gênero Dirofilaria e de espécie imitis. Agora iremos abordar Aspectos morfológicos. É um parasito nematóide e de coloração branco cinzentada. Por ser nematóide, apresenta corpo com aspecto cilíndrico, alongado e filiforme, com a sua extremidade cefálica arredondada, não possuindo lábios em sua abertura bucal, sendo esta rodeada por 6 pares de papilas. As fêmeas são maiores e mais robustas que os machos, podendo medir de 20 até 30 cm de comprimento, e os machos medindo metade do comprimento da fêmea. As fêmeas têm a extremidade posterior arredondada, ano subterminal e com a vulva localizando-se logo após a extremidade esofágica. Os machos têm uma cauda espiral frouxa, com pequenas asas laterais, possuindo espícula esquerda longa e pontuada e a direita menor e com a extremidade romba. Nesse ciclo, a gente precisa de 2 hospedeiros. A gente precisa do hospedeiro definitivo, que é o cão, e do hospedeiro intermediário, para dar continuidade a esse ciclo da Dirofilaria, que no caso, o hospedeiro intermediário será o mosquito. Bom, tudo começa pelo hospedeiro definitivo infectado com a larva L1, que no caso seria o cão, com a larva L1, tá? O que seria a larva L1? É a fase parasitária, né, chamada de microfilária, né? Então, o mosquito tá ali no meio ambiente, né, tá ali passeando, né? Vai até o cão infectado com a larva L1 e faz o repasto sanguíneo. Após o mosquito fazer o repasto sanguíneo do cão infectado pela larva L1, ele ingere essas larvas, né, presentes no hospedeiro definitivo. Bom, neste processo, né, da larva L1, ela ocorre por um período de multa, que no caso de L1 ela vai passar para L2 e de L2 ela passará pela L3, ou seja, a fase L3, né, neste caso, né, o mosquito aí, ele virará o vetor. Então, ele virará, ele chega na fase que ele vira o vetor, então ele seja infectante, tá? Ele vira o vetor infectante. Durante esse período, ele leva em torno de 14 a 15 dias, tá? De L1, L2 até chegar a L3, né? Que é a fase infectante do mosquito. Bom, o mosquito com a larva L3 formada, ele procura um hospedeiro sadio para que ele dê continuidade a esse ciclo. Ou seja, ele infecta um hospedeiro sadio com as larvas L3 presentes nele. Ou seja, ele vai até o hospedeiro sadio, faz o repasto sanguíneo. Nesse processo de repasto sanguíneo, aonde que fica ali aquela feridinha, né, conforme a cápsula bucal do mosquito, ela tá ali presente com as larvas, né, L3 formada. Essas larvas, ela entra para dentro, né, do subcutâneo do cão e fica ali migrando durante 3 dias, né, durante 3 dias. Nesse período, ela vira a larva L4, né? E aí, essa larva L4, ela fica migrando ali no tecido até entrar nos vasos sanguíneos do hospedeiro. Bom, a fase L4, né, é a fase parasitária na qual a larva, né, o parasito, ele se torna uma fase adulta, mas não é ativo sexualmente. Bom, sendo nesse período aí, o cão, ele não apresenta nenhum sinais clínicos, tá? Mas ali acontece, né, vai dando continuidade, né, a longevidade dessas larvas, né? Continuidade ao período dessa larva, né?
que aí, neste período, ela vira de L4, ela se torna a L5, que é a fase onde que ela atinge a maturidade sexual dela. Ou seja, ali ela vai formando novas larvas, né? Novas microfilárias, no caso. E durante essa fase L5, né, da larva L5, que são as larvas vivíparas, né, que vai ocorrendo a obstrução dos vasos, né, com determinado tempo. E esse período é em torno de 37 dias ou a 60 dias, né? No caso aí fica de em torno de 3 a 6 meses, mais ou menos, no sistema circulatório do animal. E assim sucessivamente vai indo. De L5 vai dando continuidade. E aí o mosquito vai lá, faz o repasse sanguíneo novamente e torna, desde lá do primeiro ciclo, né, que é a fase L1, né, aí vai de L2, L3 até se tornar a fase L4 novamente. E L5, onde que as larvas ela atingem a maturidade sexuais dela. Ou seja, nesse período que ocorre da obstrução do vaso, como eu já tinha dito lá na introdução, que ocorre o tromboelismo, né? Que ocorre o rompimento desses vasos sanguíneos. Eu vou falar um pouquinho da epidemiologia. A dirofilariose é transmitida principalmente por mosquitos infectados que atuam como vetores. O ciclo de vida do parasita, que nossa amiga Ana Clara vai falar, tem estágios tanto no mosquito como no cão. Ocorre muito em várias partes do mundo, mas principalmente em áreas quentes e úmidas. Mas isso não quer dizer que não ocorra em áreas frias. Pode ocorrer também, onde tem assim muitos transportes, viagens de animais, tá? Os cães são os principais hospedeiros definitivos, mas não quer dizer que não pode acontecer também em outros mamíferos. Pode sim ter outros mamíferos como hospedeiros em potenciais, tá? Cães que vivem em área em alta prevalência, né, de mosquito têm maior risco de contrair esse verme. A prevenção do verme envolve o uso de medicamentos preventivos assim, mensal, controle do mosquito, tem que fazer o controle do mosquito e testes para detectar essa presença, né? O verme, ele é uma doença assim, muito grave no cão, muito grave. Pode causar insuficiência cardíaca se não for tratada. Então, a compreensão da epidemiologia é crucial para esse controle, para essa medida ser eficaz, né? E prevenir e tentar controlar o máximo possível a dirofilariose. A maioria dos animais infectados não exibe sintomas clínicos ou alterações laboratoriais. No entanto, alguns animais desenvolvem doença clínica, que pode variar desde sinais discretos, como a perda de peso ou intolerância a exercícios, e até condições sistêmicas graves, podendo apresentar dificuldade respiratória, tosse, sopro cardíaco e anorexia. Quase sempre formam um enovelado que compreende inúmeros parasitas. Em infecções mais intensas e duradouras, as filárias vivas ou mortas causam estenose dos vasos pulmonares e dificultam o fluxo sanguíneo. Por esse motivo, o tratamento de cães com dirofilariose é complexo, podendo ocorrer complicações como o tromboembolismo pulmonar e consequente morte do animal. Já foi observado que o local de instalação dos eumintos adultos e maduros depende da carga parasitária e também do porte do cão. Por exemplo, um cão de porte médio com baixa carga parasitária, os eumintos vão estar instalados na artéria pulmonar e também na artéria lombar. Cães com mais de 40 nematóides são mais propensos a desenvolver a síndrome da veia cava, que é quando o parasita se instala no ventrículo direito, no átrio e na veia cava. Isso acaba interferindo na função valvar e também no fluxo do sangue, trazendo assim diversas disfunções, para o sistema do cão. O diagnóstico em cão deve ser feito pelo médico veterinário.
deve levar em consideração primeiramente os sinais clínicos e eles vão variar de acordo com a carga parasitária. E tendo ali a desconfiança, deve ser feito o teste de antígeno. É o teste de primeira escolha, né, para ser feito em clínica. Para descobrir a espécie do parasita, pode ser usado o PCR. A espécie vai influenciar muito no tratamento, então é de certa forma muito importante. E os exames complementares também ajudam muito, porque consegue ver qual a disfunção que aquele parasita já causou no sistema do animal, né? Então auxilia no tratamento também. Por vezes na clínica a gente acaba tendo o diagnóstico através de outros exames que não são considerados de primeira escolha, como uma ultrassonografia, uma ecografia, e pode haver também o diagnóstico pós-morte, na necrópsia. O tratamento tem uma complexidade um tanto que alta, devido ao fato de que a morte dos eumintas dentro do animal pode causar complicações, né? E muitas vezes é necessário a remoção cirúrgica pelo local, né, de localização, muitas vezes está localizado dentro do coração. Na escolha do tratamento deve ser feito também levando em consideração o peso do animal, a carga parasitária, o porte do animal, né, se ele é pequeno, grande. A principal recomendação feita é a restrição absoluta dos exercícios. Por vezes, se o animal for muito agitado, ele pode chegar a ter que ficar internado, né, com sedativos, porque realmente tem que ter essa restrição. É feito o uso de medicamentos adulticidas juntamente com antibióticos. Como foi visto anteriormente, essa dificuldade de tratamento, então a gente deve investir nas profilaxias. A prevenção realmente é a melhor opção, né? E pode ser feita com o uso de medicações que vão ser receitadas pelo veterinário mensalmente, que assim evita que o seu cão desenvolva a doença. E exames também regulares no veterinário são de grande importância, como também foi dito em diagnóstico. Por vezes, num check-up, você acaba vendo ali a doença num estágio inicial, onde vai ser muito mais fácil tratar. E também sabemos que há cães que não apresentam sinais clínicos, por isso a importância do check-up. Esse check-up é bom ser feito anualmente. O uso de repelente também pode ser recomendado. E principalmente restringir o passeio do cão em áreas com uma alta incidência de mosquito. Todas essas medidas ajudam aí no controle da doença e também na prevenção.